Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da semana. Eu sou Henrique Sisman, jornalista e diretor de conteúdo da Smartz. Se você assiste ao resumo da semana já há algumas edições, deve estar cansado de saber quem eu sou e de fazer essa introdução. Mas vamos lá para o resumo da semana. Roda a vinheta. Nos últimos 7 dias, mas principalmente nos últimos 2 dias, então desde quarta-feira, o governo anunciou diversas medidas para salvar a economia, para minimizar os danos econômicos em decorrência da pandemia, e muitas dessas medidas fazem diferença também para o mercado imobiliário, para o setor da construção civil. Foi anunciada, por exemplo, a suspensão da cobrança de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, em operações de crédito durante 90 dias, então nos próximos 3 meses. Incluindo o crédito imobiliário. As alíquotas, portanto, serão zeradas e isso beneficia diretamente as construtoras, as incorporadoras que utilizam do financiamento imobiliário para a produção. De acordo com o governo federal, essa medida terá um impacto de 7 bilhões de reais nas contas públicas. Também na quarta-feira, o governo federal anunciou um programa emergencial de manutenção do emprego, que prevê a possibilidade de redução dos salários da jornada em 25%, em 50% ou em 70% para trabalhadores registrados em carteira, ou a suspensão do contrato de trabalho no prazo máximo de 2 meses para empresas que faturam até R$ 4.800.000 no ano. Empresas que têm um faturamento superior a esse montante terão que manter pelo menos 30% da folha. O que as empresas terão que fazer em contrapartida? O colaborador, o funcionário que tiver a carga reduzida, a carga de trabalho reduzida e o salário reduzido, terá pelo mesmo período estabilidade do emprego, ou seja, não poderá ser demitido. Portanto, se a redução da carga do salário for de 25%, ou de 50% ou de 70% durante 2 meses, depois que esse programa acabar, quando a pandemia passar, ele terá pelo menos 2 meses de estabilidade no emprego. A vigência desse programa é de 90 dias, podendo ser prorrogado por maior tempo se necessário, e de acordo com o governo, o objetivo é evitar maior quantidade de demissões nas empresas, na iniciativa privada. De acordo com a estimativa inicial do governo federal, a pandemia do coronavírus poderia fechar 12 milhões de postos de trabalho. E agora, com esse programa, somente 3,2 milhões de empregos devem ser fechados. Quando eu digo somente, é claro que não é um número pequeno, é muita gente perdendo emprego, infelizmente, mas é 75% menos do que a estimativa inicial. As condições para que seja feita essa redução. As empresas que têm colaboradores que ganham até 3 salários mínimos ou mais de R$ 12.200, que é 2 vezes o teto do INSS, pode negociar diretamente e individualmente com esse funcionário. Os colaboradores que ganham entre 3 salários mínimos e 2 vezes o teto do INSS só podem ter reduzido em acordo individual 25% do salário e da carga de trabalho. Mais do que isso, tem que ser acordo coletivo. Assim como as empresas que têm PJ como colaborador, a suspensão do contrato de trabalho também é decorrente de acordo coletivo e não de acordo individual. Outra movimentação do governo, outra medida no sentido de aliviar o impacto sobre as empresas é o adiamento das contribuições de PIS/PASEP, COFINS e da contribuição patronal do INSS, da Previdência Social. Esse adiamento é válido para os meses de abril e maio e será realizado o pagamento em agosto e em outubro. E de acordo com o secretário da Receita Federal, deixa eu pegar o nome dele, José Tostes Neto, o conjunto dessas contribuições vai representar em torno de 80 bilhões de reais no fluxo de caixa das empresas, incluindo aí as empresas do mercado imobiliário. Meu destaque particular. Na semana passada eu conversei com alguns advogados, incorporadores, loteadores, como inclusive eu trouxe aqui no último resumo da semana, sobre o impacto para a renegociação de contratos, o impacto para a saúde financeira dessas empresas. E me lembro aqui que o Olivar Vitali, que é presidente do Embradinho e também sócio da VBD Advogados, e também o José Eduardo Ferreira, que é CEO da ITV Urbanismo, a loteadora mais antiga do país, ambos destacaram que numa paralisação, no isolamento horizontal superior a 30 dias, podendo chegar aí até 2 meses, boa parte das pequenas e médias empresas da construção civil vão quebrar.
Portanto, essa medida também vai no sentido de manter as empresas funcionando, de não ter que fechar negócios. Na semana passada, o Banco Central já havia zerado a estimativa de crescimento do PIB, já entramos aqui no quarto assunto do resumo da semana, e nessa semana o jornalista Jamil Chad, que é colunista do UOL, divulgou que a ONU emitiu um relatório no qual prevê que a economia global vai ter uma recessão de 0,9% esse ano e que a economia brasileira vai recuar 0,3% em relação ao ano passado. A estimativa inicial do Banco Central para o PIB brasileiro era de um crescimento de 2,2%. Alinhada a essa nova estimativa do Banco Central, o Ministério da Economia também reduziu a sua projeção de 2,1% para 0,02%, praticamente zero. O Banco Central, nas projeções setoriais, prevê que a indústria, por exemplo, que é onde está a construção civil, de um crescimento de 2,9% vai retrair 0,5%. E o setor de serviços, onde também está parte do mercado imobiliário, por exemplo, as imobiliárias, de uma alta de 1,7% do PIB, agora deve ficar estagnado, não deve nem crescer nem diminuir. Os investimentos, de uma forma geral, de 4,1% de alta, devem cair 1,1% esse ano. As projeções de crescimento para a construção civil em janeiro era de 3%, por praticamente todas as entidades. Nós conversamos essa semana com associações de sindicatos do mercado imobiliário, da construção civil, da cadeia de fornecedores da construção civil e, obviamente, todos eles reconhecem que as projeções feitas no início do ano não serão cumpridas, não serão reais. Portanto, o crescimento será bem menor, isso se não houver retração da construção civil em 2020. No entanto, nenhuma dessas associações ainda faz uma nova projeção. Nós entramos em contato, dentre outras entidades, com o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, com a Associação Brasileira de Materiais de Construção. E todos eles dizendo que ainda é muito cedo para fazer uma nova projeção, mas o fato é que o mercado imobiliário não vai conseguir manter a retomada que iniciou com mais força no ano passado, bem como a indústria da construção civil pode ser que feche muitos empregos. Estes foram os assuntos que eu separei para trazer neste resumo da semana. A gente se vê na próxima sexta-feira. Esperamos que com melhores notícias em relação ao quadro da pandemia, em relação ao mercado imobiliário e à construção civil. Então, até semana que vem. Um abraço.